Existe uma forma de orar que não apenas fala com Deus, mas move o céu a seu favor. Poucos entendem isso, menos ainda praticam, e por isso vivem frustrados espiritualmente, sentindo que oram muito, mas recebem pouco. O que quase ninguém ensina é que a oração não é um ato único, mas um caminho progressivo, e cada etapa revela um nível diferente de intimidade, autoridade e resposta. Neste vídeo, você não vai aprender apenas a orar mais, mas a subir níveis espirituais que conduzem inevitavelmente à bênção preparada para você. Muita gente confunde oração com repetição, fé com insistência e espiritualidade com esforço humano. Mas a verdade é que Deus não responde volume, responde alinhamento. Quando você entende como a oração funciona nos seus diferentes níveis, tudo muda. Sua paz, suas decisões, sua sensibilidade espiritual e até o tempo das respostas. Existe uma ordem invisível que governa o relacionamento com Deus, e ignorá-la é como tentar colher sem plantar corretamente. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas pessoas parecem viver respostas constantes, enquanto outras permanecem anos pedindo as mesmas coisas. Não é favoritismo divino, não é sorte espiritual e definitivamente não é mérito humano. É posicionamento. É saber onde você está na jornada da oração e o que precisa ser ajustado para avançar. E o mais impressionante é que quase ninguém percebe em qual nível está preso. Este conteúdo não é apenas informativo, é transformador. Ele foi construído para conduzir você, passo a passo, por uma compreensão que ativa maturidade espiritual, clareza interior e uma oração que deixa de ser cansativa para se tornar viva. Ao final dessa jornada, você não apenas entenderá os níveis da oração, mas reconhecerá exatamente o que está travando suas respostas e como destravar isso. Se você permanecer até o final, perceberá que a bênção nunca esteve distante. O que estava faltando era consciência espiritual. E essa consciência começa agora, quando você decide parar de orar do mesmo jeito e começa a orar do jeito certo. A maioria das pessoas inicia sua vida espiritual pelo nível mais básico da oração. E não há problema nenhum nisso. O problema é permanecer ali por anos, sem perceber que existe algo além. Esse primeiro nível é onde a oração acontece mais por hábito do que por conexão. É quando se ora porque aprendeu assim, porque alguém ensinou, porque virou rotina. Nesse estágio, a oração costuma ser previsível, curta e muitas vezes automática. As palavras saem, mas o coração nem sempre acompanha. Não há intenção profunda, apenas cumprimento de um ritual espiritual. E mesmo assim, Deus ouve. Mas ouvir não é o mesmo que se manifestar plenamente. Esse nível sustenta a fé inicial, mas não alimenta a intimidade. O risco desse estágio é confundir constância com profundidade. A pessoa acredita que, por orar todos os dias, já está vivendo tudo o que a oração pode oferecer, mas por dentro sente um vazio difícil de explicar. A sensação é de estar falando, mas não sendo realmente ouvido. Não porque Deus se afastou, mas porque a oração ainda não avançou. Existe algo que quase ninguém percebe. Deus respeita o nível no qual você escolhe se relacionar com Ele. Se a oração permanece superficial, a experiência espiritual também será. E isso não é castigo, é coerência espiritual. O céu responde na mesma medida da entrega. E é aqui que algo começa a incomodar por dentro. Uma inquietação silenciosa, uma sensação de que deveria existir mais do que isso. Essa inquietação não é dúvida, é convite. E quando você entende isso, percebe que o primeiro nível não é o destino. É apenas a porta de entrada para algo muito maior. Se esse conteúdo já está falando com você, escreva agora nos comentários a frase: "Quero subir de nível na minha oração". Essa simples atitude ativa consciência, posicionamento e compromisso com o que você está recebendo aqui. Existe um ponto em que a oração deixa de ser apenas hábito e passa a ser necessidade interior.
Nesse segundo nível, a pessoa já não ora só porque aprendeu a orar, mas porque percebeu que precisa de Deus para resolver algo. É quando a oração se torna um pedido direto, objetivo, quase urgente. Aqui, o coração já está envolvido, mas ainda gira em torno das próprias demandas. Nesse estágio, a fé se manifesta principalmente nas necessidades. Ora-se quando falta, quando dói, quando aperta. Deus é buscado como socorro, como resposta, como saída, e Ele responde, porque é Pai. Ele supre, porque é bom, mas algo ainda está incompleto. A relação existe, porém é condicionada à carência. O perigo desse nível não está em pedir, mas em só pedir. A oração passa a funcionar como uma lista. Problemas financeiros, conflitos emocionais, decisões difíceis, dores internas. A pessoa se aproxima de Deus com frequência, mas quase sempre motivada por uma crise. Quando tudo parece bem, o silêncio volta. Com o tempo, isso gera um cansaço espiritual difícil de explicar. Mesmo recebendo respostas pontuais, a alma permanece inquieta. A pessoa começa a perceber que a paz não dura tanto quanto gostaria. A ansiedade retorna rápido, a fé oscila. Não porque Deus falhou, mas porque a oração ainda está centrada no que falta, não em quem Deus é. E então surge uma pergunta silenciosa que poucos têm coragem de formular. Se Deus já respondeu tantas coisas, por que ainda me sinto vazio? Essa pergunta não é rebeldia, é maturidade espiritual batendo a porta. É o sinal de que o coração está pronto para algo além do pedido. Quando a oração ultrapassa o pedido, ela entra em um território mais profundo, um lugar onde Deus deixa de ser apenas a resposta e passa a ser o centro. Esse é o momento em que a pessoa começa a desejar Deus mais do que aquilo que Ele pode fazer. E essa mudança muda tudo. Nesse terceiro nível, a oração se torna relacional. Já não se trata de falar sem parar, nem de apresentar listas. Trata-se de estar, permanecer, compartilhar o coração. A oração deixa de ser um evento e se transforma em um encontro. Aqui, o silêncio não assusta, ele acolhe. Nesse estágio, a pessoa começa a perceber que a presença de Deus produz algo que nenhuma resposta material consegue produzir. A paz deixa de depender das circunstâncias. A identidade começa a se fortalecer. O medo perde espaço. A oração passa a ser um lugar de descanso, não apenas de clamor. É nesse nível que o coração começa a ser tratado de forma profunda. Feridas antigas emergem, padrões emocionais são confrontados, pensamentos são alinhados. Deus não apenas resolve problemas externos, Ele começa a reorganizar o interior. A oração vira um espelho e um abraço ao mesmo tempo. Muitos desistem aqui sem perceber, porque esse nível exige constância sem urgência. Não há sempre respostas imediatas, mas há presença contínua. E para quem passou a vida inteira orando apenas quando precisava, aprender a permanecer sem pedir é um desafio. Mas é nesse lugar que a intimidade nasce. E quando essa intimidade se estabelece, algo inesperado começa a acontecer. A pessoa passa a perceber direções, ajustes internos e alertas que não vêm de fora. A oração começa a moldar decisões antes mesmo dos problemas surgirem. E sem perceber, ela está prestes a entrar em um nível onde não apenas fala com Deus, mas começa a ouvir com clareza. Quando a oração se torna relacionamento, o coração começa a desacelerar. Já não existe a pressa de falar tudo, nem a ansiedade por respostas imediatas. Existe atenção, existe escuta. Nesse ponto, a pessoa descobre algo que muda completamente sua vida espiritual. Deus sempre esteve falando, mas o ruído interior impedia de ouvir. Esse quarto nível da oração nasce do silêncio intencional. Não é ausência de palavras, é presença consciente. A pessoa ora e permanece, lê, reflete, espera. E aos poucos, pensamentos começam a ser iluminados. Decisões são ajustadas e caminhos antes confusos se tornam claros. Não é imaginação, é direção.
Aqui, a oração deixa de ser monólogo e se transforma em diálogo. A pessoa começa a discernir quando um pensamento traz paz e quando gera inquietação. Aprende a reconhecer quando algo vem do medo e quando nasce da orientação divina. A sensibilidade espiritual se afina e a confiança cresce. Muitas respostas que antes pareciam distantes, agora surgem de forma simples. Um versículo que salta aos olhos, uma lembrança que retorna com clareza, um incômodo que impede uma decisão precipitada. Nada disso é aleatório. É Deus conduzindo sem forçar, guiando sem confundir. Esse nível exige maturidade, porque nem toda direção vem acompanhada de explicação. Às vezes, Deus apenas orienta, sem justificar. E é aqui que a fé deixa de depender do entendimento e passa a se apoiar na confiança. A pessoa aprende que ouvir a Deus nem sempre significa compreender tudo, mas sempre significa avançar com segurança. Quando a escuta se torna parte da oração, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A vontade pessoal começa a se alinhar, quase sem esforço, com a vontade de Deus. O que antes parecia sacrifício, agora se torna natural. E é nesse alinhamento que a oração começa a ultrapassar os limites do indivíduo. No quinto nível, a oração deixa de ser centrada apenas na própria vida. O coração passa a carregar cargas que não são apenas pessoais. Há um peso diferente, um incômodo santo, um desejo de interceder. A pessoa ora por situações que nem sempre entende completamente, mas sente profundamente. Nesse estágio, a oração se transforma em cooperação. Não é mais Deus faz por mim, mas Deus conta comigo. O intercessor nasce quando o coração se torna sensível ao que Deus deseja realizar através dele. A oração passa a ser resposta, não apenas pedido. A pessoa começa a perceber que algumas orações não surgem da mente, mas do espírito. Palavras fluem com autoridade, lágrimas surgem sem explicação lógica e uma urgência espiritual se estabelece. Não é emoção descontrolada, é alinhamento profundo com o propósito divino. Nesse nível, a oração gera impacto real. Ambientes mudam, pessoas são alcançadas, decisões coletivas são influenciadas. Não porque a pessoa se tornou poderosa, mas porque ela se tornou disponível. Deus encontra nela um canal confiável para manifestar sua vontade. E é aqui que quase ninguém chega, não por falta de fé, mas por falta de entrega, porque esse nível exige renúncia do controle, abandono do ego espiritual e disposição para servir sem aplauso. Mas quem chega aqui descobre algo surpreendente. A maior bênção não é aquilo que Deus entrega, é aquilo que Ele confia. Quando a oração se torna parceria, a percepção espiritual muda completamente. A pessoa já não mede sua vida pela quantidade de respostas visíveis, mas pela profundidade do alinhamento interior. Existe uma segurança silenciosa de que Deus está conduzindo, mesmo quando o cenário externo ainda não mudou. Nesse estágio, a fé amadurece. Não é mais impulsiva nem reativa. É firme, estável, enraizada. A pessoa aprende a permanecer em paz, mesmo diante de atrasos, portas fechadas e processos longos. Ela entende que quando Deus confia algo ao coração, o tempo deixa de ser inimigo. A oração passa a moldar caráter antes de moldar circunstâncias. Ajustes internos acontecem de forma quase imperceptível. Orgulho é tratado, impaciência é confrontada, expectativas são purificadas. Deus trabalha no interior para sustentar aquilo que Ele pretende liberar no exterior. É nesse nível que muitos confundem silêncio com abandono. Mas quem amadureceu na oração sabe diferenciar a ausência de ruído de ausência de presença. Deus não se afasta quando silencia, Ele aprofunda. E esse aprofundamento prepara a estrutura emocional e espiritual para aquilo que está por vir. Aqui, a pessoa aprende uma verdade difícil, porém libertadora. Nem toda bênção chega rápido, mas toda bênção chega no tempo certo. E o tempo certo quase sempre exige uma maturidade que só a oração profunda constrói.
Quanto mais a pessoa caminha nesse nível, mais ela percebe que a oração não muda apenas situações, ela muda destinos. Decisões importantes passam a ser tomadas com clareza. Relacionamentos são filtrados. Caminhos são ajustados antes de se tornarem erros. A oração passa a funcionar como um sistema de proteção espiritual. Aquilo que antes causaria queda, agora gera discernimento. O que antes confundia, agora alerta. O que antes seduzia, agora perde força. Não é autocontrole humano, é consciência espiritual. Nesse ponto, a pessoa já não vive reagindo ao que acontece. Ela vive antecipando espiritualmente. O coração percebe quando algo não está alinhado, mesmo que tudo pareça certo aos olhos naturais. Essa sensibilidade não nasce do medo, nasce da intimidade, e quanto mais essa intimidade se aprofunda, mais claro fica que a oração nunca foi sobre convencer Deus a fazer algo. Sempre foi sobre preparar o coração para sustentar aquilo que ele já decidiu liberar. Muitas bênçãos não atrasam por resistência externa, mas por preparo interno. É aqui que uma pergunta inevitável começa a surgir por dentro. Se a oração já mudou tanto quem eu sou, o que mais Deus ainda quer fazer através disso? Essa pergunta não traz ansiedade, traz expectativa. E ela aponta para algo que ainda precisa ser compreendido. Quando a oração atinge esse nível de maturidade, ela começa a influenciar cada detalhe da vida cotidiana. Nada fica separado. Trabalho, decisões, relacionamentos, escolhas simples e complexas passam pelo mesmo filtro espiritual. A pessoa já não divide a vida entre tempo com Deus e vida real. Tudo se torna um fluxo contínuo de comunhão. Nesse estágio, a oração não acontece apenas em momentos específicos. Ela se manifesta em pensamentos alinhados, atitudes conscientes e reações equilibradas. Antes de falar, o coração percebe. Antes de decidir, a alma sente. Existe uma integração profunda entre espiritualidade e prática diária. A ansiedade começa a perder espaço porque a confiança se torna estruturada. Não é otimismo, é convicção. Mesmo quando algo não acontece como esperado, a pessoa não entra em desespero. Ela sabe que Deus continua governando, ajustando, redirecionando. A oração ensinou a confiar sem precisar controlar. É também aqui que muitas pessoas percebem algo surpreendente. Algumas bênçãos chegam de forma tão natural que quase passam despercebidas. Portas se abrem, conflitos se resolvem, oportunidades surgem sem desgaste, não porque houve esforço excessivo, mas porque houve alinhamento correto. Esse nível revela que a verdadeira bênção não é apenas receber algo de Deus, mas viver de forma que aquilo que Ele libera não se torne um peso. A oração prepara o coração para sustentar a bênção sem se perder nela. E isso muda completamente a forma de enxergar prosperidade, sucesso e realização. Quando a oração amadurece assim, ela começa a produzir frutos que permanecem. Não são respostas momentâneas, são transformações duradouras. A pessoa olha para trás e percebe que não é mais a mesma. O que antes a dominava, agora não tem mais força. Esse é o ponto em que a oração deixa de ser esforço espiritual e se torna identidade. A pessoa não faz oração, ela vive em estado de oração. Existe consciência constante da presença de Deus, mesmo nos dias comuns, mesmo nas tarefas simples. E quanto mais essa consciência cresce, mais claro fica que tudo o que foi vivido até aqui fazia parte de um processo. Cada nível, cada ajuste, cada silêncio teve uma função específica. Nada foi desperdiçado. Tudo contribuiu para formar um coração preparado. Nesse momento, a pessoa entende que a bênção nunca foi apenas o destino final. Ela foi consequência do caminho percorrido. E o caminho foi construído na oração, nível após nível, passo após passo, até que o coração estivesse pronto para sustentar aquilo que tanto pediu. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveite agora para demonstrar isso de forma prática. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações.
Esses gestos simples ajudam essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam aprender a subir de nível na oração. Depois de percorrer todos esses níveis, algo se torna impossível de ignorar. A oração nunca foi sobre técnica, fórmula ou repetição correta de palavras. Sempre foi sobre transformação interior. Cada nível não existe para impressionar Deus, mas para preparar o coração humano para sustentar a presença, a direção e a bênção que ele deseja liberar. Muitos acreditam que a bênção está no final do caminho, mas a verdade é que ela começa a se manifestar no meio do processo. À medida que o coração amadurece, a visão se amplia, a fé se fortalece e as escolhas se tornam mais alinhadas. A oração deixa de ser um pedido ansioso e se torna um espaço de alinhamento profundo. É por isso que duas pessoas podem orar pelas mesmas coisas e experimentar resultados tão diferentes. Não é a quantidade de palavras, mas o nível de consciência espiritual. Não é a intensidade emocional, mas a profundidade do relacionamento. Deus responde a corações alinhados, não apenas a bocas que pedem. Nesse ponto, a pessoa percebe que subir níveis na oração não é sobre subir espiritualmente acima dos outros, mas sobre descer profundamente dentro de si mesma. É reconhecer limites, abandonar controle e confiar. É permitir que Deus trate o interior antes de liberar o exterior. E quando essa compreensão se estabelece, algo muda definitivamente. A pessoa não volta mais ao mesmo lugar espiritual. Ela pode até atravessar desertos, mas agora sabe onde está, com quem caminha e por que permanece firme. A oração se torna o eixo que sustenta toda a vida. Ao chegar aqui, fica claro que os níveis da oração não são degraus isolados, mas uma jornada contínua. Em alguns dias, você pode se perceber em um nível mais profundo, em outros, revisitando estágios anteriores. E tudo bem, o crescimento espiritual não é linear, é relacional. O mais importante não é identificar em qual nível você esteve no passado, mas reconhecer onde você está agora. Essa consciência é o ponto de partida para qualquer avanço real. Deus não exige perfeição, mas disponibilidade. Ele não busca desempenho, busca entrega. Se existe algo que esse caminho revela com clareza, é que a bênção não é um prêmio para quem ora melhor, mas um resultado natural de quem se deixa transformar. Quanto mais o coração se alinha, mais a vida flui. Quanto mais a oração aprofunda, menos esforço é necessário para confiar. E talvez, ao longo deste vídeo, você tenha percebido que algumas respostas que você esperava não chegaram porque, na verdade, Deus estava preparando você para algo maior do que aquilo que pediu. Não como negação, mas como cuidado. Não como atraso, mas como amor. Que a partir de agora, sua oração nunca mais seja automática, vazia ou apressada. Que ela seja consciente, profunda e viva. Porque quando a oração muda, tudo muda. E a bênção que você espera começa primeiro dentro de você.